Bom dia a todos. É uma alegria voltar aqui à Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Quem é que teve cá da outra vez que eu tive cá? Alguns já me viram, os que ainda não me tinham visto, olá. Então, queria começar antes do ensinamento, isto se calhar também já faz parte, rezar uma Ave Maria em ação de graças a Deus, porque hoje, em Madrid, vai ser beatificado um bispo que teve uma importância grande na minha história. Já vos vou contar porquê. Como é que se chama o bispo? Álvaro del Portillo. E quem foi este bispo? Primeiro sucessor de São José Maria Escrivá. E quem foi São José Maria Escrivá? Foi o fundador do Opus Dei. Então, primeiro de tudo, o Dom Álvaro del Portillo é beatificado hoje em Madrid. Mais um santo da nossa Igreja. Então, vamos agradecer a Deus este dom que é para todos nós, não é só para quem é da Opus Dei, é para toda a Igreja. E foi um santo que morreu há bem poucos anos. Há bem poucos, foi agora. Como o João Paulo II, como a Madre Teresa, são santos para os nossos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E então, queria-vos contar um pouco porque é que ele foi importante na minha caminhada. Por dois motivos, que eu lhe estou muito agradecido. É muito bonito ver como o nosso sim a Deus tem tantas consequências na vida de imensas pessoas à nossa volta. Umas que nem conhecemos pessoalmente. Eu não conheci pessoalmente o Dom Álvaro del Portillo. Mas, graças ao sim dele, beneficiei imenso. Dois grandes benefícios que eu recebi dele. Estudei e trabalhei 10 anos numa universidade que ele fez em Roma. Chama-se Pontifícia Universidade da Santa Cruz. Foi ele que começou esta universidade. É uma universidade jovem, tem poucos anos, mas já tem muitos alunos. E, como se isto não bastasse, vivi 7 anos num seminário que ele também começou em Roma. Um seminário chama-se Colégio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae, que é Sede de Sabedoria, um dos títulos de Nossa Senhora. Nossa Senhora Sede da Sabedoria. Que é um seminário que ele fez, que é um seminário internacional para seminaristas diocesanos, que são das várias dioceses do mundo, e que vêm para Roma estudar na Universidade da Santa Cruz, e como os bispos não têm dinheiro para ter um seminário na diocese e outro em Roma, então há estes seminários internacionais que recebem seminaristas que vêm de todos os cantos do mundo. Tive colegas meus que eram da China, Taiwan, da Birmânia, etc., da África, América, etc. Todos os cantos do mundo. Fez-me muito bem. Tenho tantas histórias para contar. Então, esse seminário foi também criado pelo Dom Álvaro del Portillo, que é hoje beatificado. E ele, como eu dizia há pouco, ele é o primeiro sucessor do São José Maria Escrivá, que é mais conhecido que ele, que há mais gente que já ouviu falar, que já viu a fotografia. Há pouco tempo, há 1 ano ou 2, saiu um filme até sobre a vida dele. Se alguém quiser ver, vale a pena. Sobre a vida do São José Maria. E o São José Maria, como eu dizia, foi o fundador da Opus Dei. Eu, se calhar, vou aproveitar para falar um bocadinho, porque eu sou muito, como é que eu ia dizer? Há muita gente que pensa que eu sou da Opus Dei. Não sou. Mas não digo nada porque gosto imenso da Opus Dei. Gosto mesmo imenso. Senão não tinha ido estudar na universidade deles. E nem estudar no seminário que eles criaram, em Roma. E tenho pena que muitas vezes nos meios de comunicação social há muita difamação, fala-se muito mal. E sobretudo as pessoas falam do que não conhecem.
que é triste. Isto acontece com muitas coisas na igreja. Há gente que fala mal, sei lá, do caminho neocatecumenal, mas não conhece. E devia conhecer. Há gente que fala mal dos carismáticos, mas não conhece. Devia conhecer. Há gente que fala mal de, sei lá, por aí afora, não é? Isso é muito triste. Primeiro, é muito triste um cristão não se alegrar com as coisas que Deus vai fazendo. Mas sempre foi um pouco assim na história da Igreja. Quando São Francisco de Assis começou os franciscanos, foi fácil. Foi só sofrer. Hoje em dia toda a gente gosta dos franciscanos. Mas naquele tempo, ui, 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 ui. É? E o mesmo se diga dos dominicanos. Quando São Domingos começou os dominicanos, foi fácil? Não, foi uma carga de trabalhos. E o mesmo para os jesuítas. Quando Santo Inácio começou os jesuítas, não foi fácil. Eram olhados de lado, etc. Deus está sempre a renovar a sua igreja e a dar, a abrir novos caminhos e a fazer coisas novas. E nós às vezes estamos nós somos por natureza muito resistentes a tudo o que são mudanças. Tudo o que é mudanças, deixa, seu padre, estava tão bem organizadinho aqui na minha paróquia, agora esta coisa tudo o que são mudanças já nos custa a aceitar. E depois, quando Deus suscita um São Francisco de Assis, um São Domingos, um Santo Inácio, um São José Maria, a santidade incomoda-nos um bocado, porque nos desinstala, provoca-nos. Eu vejo São Francisco e penso, se calhar a minha vida não é o que devia ser. Se calhar São Francisco tem razão. Se calhar São Domingos tem razão. E isso incomoda. E é mais fácil mandar umas pedras do que converter-me e mudar de vida. Portanto, isto é uma dinâmica que infelizmente se acontece muito. Mas isto não são só ataques dentro da igreja. Estes que eu estou a descrever é mais nós. Nós damos tiros aos irmãos. É estranho isto acontecer. Eu sou dos carismáticos, portanto não vou aos outros. O que é que tem a ver? Alegra-te, são teus irmãos. Não quer dizer que nós tenhamos todos a mesma sensibilidade, a mesma maneira de rezar e de ser. Não é? Os carismáticos são mais alegres. E cantam e saltam. Glória a Deus. Deus está contente. Não Opus Dei, não rezam exatamente como nós. Mas são gente santa e boa, que serve a Deus com todo o coração. E nós temos muitas coisas a aprender com eles, e eles também, se calhar, têm algumas a aprender connosco. E, sobretudo, somos irmãos, que é uma coisa muito importante, nunca esquecer. E isto aplicava-se a tudo. Mas, como eu dizia, hoje em dia, nos meios de comunicação social, às vezes a Opus Dei é um bocado maltratada, caluniada. E até neste livro saiu do Código da Vinci, etc. Mandam assim umas setas venenosas. E isto às vezes faz-me pensar, porque é que esta obra de Deus é tão atacada? Quem é que está por trás destes ataques? Era uma coisa que devíamos pensar. Quem está por trás sabemos muito bem quem é, se pensarmos um bocadinho. É aquele que odeia a Deus. Quem odeia a Deus, odeia as obras de Deus. E quem odeia a Deus também tem uns aliados cá na Terra, infelizmente. Não é? O mal está bastante organizado. E, portanto, estas coisas do Código da Vinci, das coisas que vêm às vezes nos jornais, e etc., a falar mal, não são, calhou, por acaso. Não são inocentes. São com maldade, são com malícia, são para destruir, são para fazer mal, são para confundir. Pois eu tive a graça de conhecer muitas obras de Deus, como eu dizia. Não foi só a Opus Dei, que conheci bem e conheço, tenho imensos amigos, mas outras, como eu dizia, o Caminho Neocatecumenal, tive 3 anos a acompanhar uma comunidade do Caminho Neocatecumenal. Conheci o Kiko, tive 2 vezes com o Kiko Arguelho. Tive uma vez com a Chiara Lubick, fundadora dos Focolares. O meu avô é folclorino. Fui a Mariápolis. Conheci muitas coisas. Conheci o CL, conheci as equipas de Jovens Nossa Senhora, conheci o Renovamento Carismático. Não é só ouvir falar, não é só ler dos livros.
vivi, estive nos retiros, estive nos encontros, aprendi com eles. Isso foi uma das grandes graças que Deus me deu. E uma das coisas que mais nos entusiasma é perceber que o Espírito Santo não está a dormir. Continua a tocar muitos corações. Há imensa gente boa. Há imensa gente que diz sim a Deus e que se deixa transformar. E é forte. E depois cada um é um bocado como as flores. Não há duas flores iguais. Uma rosa não é uma margarida, não é uma tulipa, não é? São diferentes. Cada uma tem a sua beleza, cada uma tem o seu perfume, cada uma tem o seu encanto. Nós podemos ter as nossas preferências. Eu gosto mais de lírios. Pronto. Mas eu não sou contra as outras flores. Seria estranho ser contra as outras flores. Não é? Isto não é como no futebol. Não é? E mesmo no futebol não devia ser assim. Eu sou do Sporting, mas não tenho nada contra o Benfica. Não é? Aliás, quando o Benfica é bom, ainda dá mais gosto ganhar ao Benfica. Quando o Benfica está fraquinho, tem pouco mérito. Não é? Pronto, então esta ideia que eu penso que nos deve ajudar muito a conseguirmos alegrar-nos de todo o coração com as coisas que Deus nos dá, com as obras que Deus faz na igreja. Não é? Mas os não sei quantos são mais não sei o quê. Pronto, foi o caminho que Deus lhes deu a eles. Alegra-te. E através deles, Deus chega a muitas almas onde tu não chegas. Alegra-te. Não é? Mas em relação ao Opus Dei, concretamente, o que é? Eu acho que era bom dar um mínimo de noção para as pessoas arrumarem as ideias, porque nunca ninguém explica. A gente vê as notícias e ouve falar mal e passa a ideia de que é uma espécie de uma seita secreta, que alguns deputados são da Opus Dei e que andam ali a tentar maquinar e a conseguir coisas. E isto é uma deformação da verdade. Pronto. Quem quiser conhecer a história do São José Maria, tem o filme e tem vários sites na internet que podes ler e ver a história. Não vou. É um padre espanhol que viveu aqui, ao nosso lado, em Espanha, depois morreu em Roma, viveu durante a Guerra Civil Espanhola, apanhou o tempo da guerra, já era sacerdote, portanto antes da Segunda Guerra Mundial, morreu em 1975, no ano em que eu nasci. Sou padre, já tem uns anos então já. Agora é que o apanhamos. Para o ano faço 40. Portanto, se alguém me quiser depois mandar uma caixa de chocolates... Sr. Padre não pede a ocasião. Até diga a morada e tudo. Então, São José Maria viveu há poucos anos, no século XX, morreu em 1975. O Dom Álvaro del Portillo foi o primeiro sucessor. Ele era um sacerdote diocesano que depois, inspirado por Deus, fundou este novo caminho de santificação na Igreja, que é o Opus Dei. E o que é, essencialmente? Essencialmente é como se fosse tecnicamente diz, é uma prelatura pessoal. E o que é uma prelatura pessoal? Fiquei na mesma, Sr. Padre. É uma circunscrição eclesiástica, ainda pior, Sr. Padre. Agora é que o Senhor me baralhou completamente. Então vamos tentar complicar, mas ou simplificar. É uma circunscrição eclesiástica, pessoal, não territorial, presidida por um prelado, que pode não ser necessariamente um bispo. O melhor é irmos por a via da analogia, da comparação. É parecido com o que é uma diocese, uma coisa que toda a gente conhece. O que é uma diocese? É uma zona, um território, há lá um bispo, há padres e há fiéis e há batizados. Tem missas e paróquias e etc, etc, etc. É uma porção do povo de Deus, organizada hierarquicamente, etc. Então, a diocese é uma circunscrição eclesiástica. Não é a única. Há outras. Por exemplo, um ordinariato militar. As Forças Armadas têm capelões. O capelão das Forças Armadas não é propriamente... há um bispo para as Forças Armadas
E há padres para as Forças Armadas. É como se fosse uma diocese, mas como as Forças Armadas estão espalhadas em todo o lado, não é por um critério territorial, mas é por um critério pessoal. Quem é que são os membros, quem é que são os fiéis? São os tropas. Não é porque, seja estiverem nesta base militar, se eu para a semana for para a base de Montreal, sou na mesma do Exército e estou à mesma sobre a jurisdição do Bispo das Forças Armadas e tenho direito a confessar-me ao capelão militar e etc. Então, a Opus Dei, juridicamente, tecnicamente, é uma prelatura pessoal. É como se fosse uma diocese, tem bispo, tem padres, tem fiéis, organizada não territorialmente, mas pessoalmente. Tem fiéis. Há pessoas que são membros desta diocese, entre aspas, desta prelatura pessoal. Não é? E o que é que distingue? Não sei só isso, é uma coisa parecida com o que todos nós temos. É muito parecida. Há padres, há missas, há confissões, há o bispo, há retiros, coisas normais, há terço, há novenas, a Nossa Senhora, tudo, nada de novo. Não é? Mas é só isso, e aqui é que vem um pouco. Sim e não. Por um lado é só isto do ponto de vista jurídico, mas há também uma realidade, podemos dizer, há um certo carisma, há uma realidade nova. Não é? O Espírito Santo inspirou ao São José Maria, ou recordou, ao serviço do São José Maria, para recordar algumas verdades que tinham ficado um bocado na prateleira. Estávamos um bocado distraídas. E quais é que são? Que podemos e devemos santificar-nos, que Deus chama a todos à santidade. Isto estava um bocado esquecido. Não é? Depois o Concílio Vaticano II veio recordar também do Lumen Gentium. Todos os fiéis de todos os estados são chamados à plenitude da vida cristã. A santidade não é só para os padres, não é só para as freiras. Todos somos chamados a ser santos. Portanto, ele começou este discurso antes do Vaticano II, a relembrar ao povo de Deus que Deus conta com cada um para estender o seu reino e todos somos chamados à oração, a uma vida alta da vida cristã. Né? Rezar, a fazer apostolado, não é só os padres que têm que evangelizar, não são só as freiras que têm que rezar. Eu tenho que rezar, eu pai de família, eu engenheiro, eu médico, eu seja o que for, eletricista, sapateiro. Segunda ideia, muito forte em São José Maria, que no caso dos leigos, a minha santificação passa por as minhas atividades do dia a dia. Se eu sou sapateiro, ou eletricista, ou engenheiro, eu não me santifico só quando eu vou à missa e depois vou para o meu local de trabalho. São José Maria ensina, com muita clareza, que eu me santifico a fazer sapatos bem feitos. Um sapateiro santifica-se a fazer sapatos, se fizer sapatos por amor a Deus e amor ao próximo, e isso leva-o a fazer bons sapatos. Sapatos bem confortáveis, não se rebentam num dia, não há caldrabices. Então, se eu estou a tentar a santificar, a fazer sapatos, vou fazer sapatos muito bem feitos. Pronto. Então, a grande ideia é esta. Que nós, os leigos, são chamados a santificar-se através, não é apesar da minha vida no mundo, é por meio das minhas atividades no mundo. Veem esta nuance? Antes havia muito uma ideia de que eu santifico-me ainda que esteja no meio do mundo. Se rezar muitas novenas, se for à missa, etc. Não é? São José Maria está a relembrar-nos que não é bem assim. Também é rezar muito, mas tu santificas-te se puseres muito amor a Deus em tudo o que tu fazes de honesto no teu dia-a-dia. No caso das donas de casa. Fazer a sopa. Exatamente. Acordar os filhos, levá-los à escola. Isso tudo nos santifica. Porque podemos fazer isso por amor a Deus e ao próximo. E isto é uma boa notícia, ou não é? Para nós. É uma ótima notícia. É uma ótima notícia. Porque isso significa que a santidade está ao alcance de
todos. Não há desculpa. Não há desculpa. Ó, Sr. Padre, então não percebo porque é que é tanto ódio e tanta raiva contra a Opus Dei. Eu também não percebo muito, não é? Mas percebo um bocadinho. Porquê? Porque o São José Maria, de facto, os filhos dele, os membros da Opus Dei, são cristãos fora de série, não é? Que dão um testemunho muito heroico. Não é? Eu, como vos dizia, vivi cá em Portugal, conhecia a Opus Dei quando era universitário, não é? E fiz muita formação, eles dão muita catequese, boa catequese. Eu tenho alguns primos da Opus Dei, e então, porque tinha um primo meu que tinha muita paciência, que é arquiteto, está no Porto agora, e então ele vinha e tínhamos um grupinho, eu e mais uns amigos, eu tinha uma banda de rock, e então nós tocávamos e tal, e esse meu primo do Opus Dei lá vinha, coitado, tinha que ouvir meia hora de barulho, eu era o baterista, e depois lá se santificava ele, era mais... E depois, no fim, dava-nos uns encontros de catequese e nós chateávamos-lhe a cabeça até ao fim com perguntas. E então isto, e aquilo, e aquilo. Graças à paciência dele, à generosidade dele, que vinha para a minha casa, que vinha de longe, que vinha depois do trabalho, para nos falar de Jesus. Será que foi bom para a minha vida? Foi ótimo. Depois, outra coisa que eu descobri é que eles amam muito a Deus. Não é? Depois, um santo... É como se nós tivéssemos os primeiros franciscanos, aqueles primeiros colegas de São Francisco, estão todos entusiasmados, estão todos cheios de fogo, não é? Coisa que às vezes falta nas nossas vidas. Então eu vejo neles este grande fervor, não é? Por ser santo, por falar de Deus, por levar Deus aos outros. E depois, como tentam fazer as coisas bem feitas, como São José Maria lhes ensinou, estudam muito. Não é? A fé para eles não é uma brincadeira. Eles conhecem muito o catecismo, muito. E o que o Papa diz, e o que o Papa ensina, e o que a Igreja, etc, etc. Portanto, querem... E então, quando eu fui para o seminário, pensei, eu quero ir para a universidade que eles têm lá em Roma. Porque de tudo o que eu vi até hoje, para mim eles são os melhores, em termos de formação, em termos de teologia. Estive lá 10 anos, e estes 10 anos confirmaram esta minha intuição. Antes de ir, foi assim um bocadinho, cheira-me que eles são os melhores, não é? Cheira-me. Depois tal, ainda fui a Roma a ver, espreitar e tal, e vim para cá convencido. Isto é que é. Depois fui para lá, tive 7 anos no seminário, e 7 na universidade, e mais 3 depois só na universidade. E esses 10 anos confirmaram plenamente. Ele, na minha opinião, é a melhor universidade de teologia do mundo. A melhor universidade de teologia católica do mundo é a Universidade da Santa Cruz, em Roma. Fundada por quem está a ser beatificado hoje, por o Dom Álvaro del Portillo. Eu não o conheci pessoalmente, como disse, mas conheci muitos, ainda conheço, não é? E depois foi engraçado, há muitas pessoas que não sabem. Eu quando fui para o seminário, ia... Como é que vou-te explicar? Cheio de voraz pelas coisas de Deus, cheio de fome, cheio de vontade de aprender tudo e de estudar tudo. E então, juntou-se, como se diz cá em Portugal, a fome com a vontade de comer. Eu cheguei lá, no seminário tinha uma biblioteca sem fim de livros. Na universidade tinha professores, todos bem dispostos e novos, com muita formação, a explicarem tudo bem explicadinho. Chegava, por exemplo, as aulas demoravam 45 minutos e havia um quarto de hora de intervalo. Os professores normalmente não iam embora. Ficavam no intervalo, ficavam à conversa connosco. Isto não acontece cá em Portugal. E professores bem dispostos, que sabiam imensa coisa, de tudo, sabiam de tudo. Sabiam dos ralis, sabiam da Fórmula 1, e sabiam imenso de teologia. E eu massacrava-os nos intervalos, não era só na aula. Acabávamos ao intervalo e mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo. Portanto, eu rapei o tacho. Eu cheguei lá e tudo o que aproveitei. E sou muito amigo de muitos deles. Muito amigo mesmo. Amigo do coração. E depois, com muitos deles, às vezes ia jogar ténis, andar de bicicleta, que eram meus professores, mas depois, ao fim de semana, combinávamos em fazer coisas. Não é?
Portanto, foi uma experiência muito forte e muito boa. E muitos deles ainda viveram com o São José Maria e com o Dom Álvaro de Portillo, praticamente todos, não é? Porque morreu há menos tempo. Mas havia muitos que, em 1975, já eram membros. Não é? Por exemplo, depois eu acabei o seminário, ainda fiquei mais 3 anos em Roma, porque a universidade me convidou para eu ser professor. Imaginem, não é? Um dia estava aí sentado, no lado dos alunos, a fazer perguntas, e de repente, passado um mês, no ano a seguir, académico, estava deste lado a dar aulas. Não foi fácil, não é? Foi complicado. Mas também foi uma grande aventura. Mas isto para dizer, vários destes professores viveram com o São José Maria. Não é? Concretamente, o meu responsável, o meu chefe, digamos assim, chegou a Roma para aí com 17 ou 18 anos, ele agora tem 60 e tal. Portanto, ele viveu para aí 20 anos na mesma casa do São José Maria. É forte. É muito forte. Viver com pessoas que viveram com um santo, que almoçaram. E eles contam algumas histórias, eu aproveito também, os chatei com isto. Conte lá coisas, conte coisas de São José Maria. Há muitas histórias muito divertidas, porque as pessoas têm a ideia de que a Opus Dei é muito rígida. É só penitência, ninguém se ri, tudo com cara séria, e é assim muito militar. Não é? E também não é verdade, as pessoas não sonham. Não é? Quando morrerem vão ver. Não é? Há exatamente. E então, há histórias de São José Maria muito divertidas. Eu vou só contar 2 ou 3 destas que quase ninguém sabe. Quer dizer, algumas pessoas sabem, se calhar. Mas uma era que havia lá um dos colaboradores dele, um dos secretários, que, mais novo, ou não sei o quê, que uma vez foi lá ao gabinete de São José Maria e era preciso despachar não sei o quê, e o São José Maria devia ter ganho uns carros, uns brinquedos, estes carros tipo que havia, carrinhos de crianças, carrinhos de jogar. E o São José Maria, que era muito bem disposto e tal, começou a brincar com ele aos carrinhos. Entretanto, entrou outro, mais responsável, portanto, o que estava lá com o São José Maria era um mais novo, que era tipo, não sei, moço de recados, tinha que fazer... E de repente entrou o outro e viu-o a brincar com os carrinhos, mas não viu o São José Maria. Então deu-lhe uma desanda. Então, o que é isto? Andas aqui a brincar com carrinhos. E de repente o São José Maria levanta-se e estava por trás da secretária. Estavam os dois a fazer corridas. São coisas pequeninas, que ninguém sabe, mas que nos mostram que os santos são muito humanos. Os santos não são quadrados. Isso é uma deformação, isso é uma caricatura. Isso não significa que não fosse muito exigente São José Maria. Mas isso é como aos pais e às mães, que querem o melhor para nós, não querem só o que é bom. Querem o melhor. E o melhor é que a gente seja santos. E por isso exigem, e por isso ajudam-nos. Cuidado com isto, cuidado com aquilo. Faz isto, faz melhor. Outra história divertida. Havia outra, que eu achei imensa graça a esta. No início, quando São José Maria ainda tinha poucos companheiros, digamos assim, ainda era só um grupinho assim de um padre novo com um grupinho de jovens universitários, havia um que era o tesoureiro, que tinha as contas. E então, basicamente, estavam falidos. E às tantas ele perguntou lá ao tesoureiro, não sei como é que ele se chamava, não é? João, imaginemos, João, então quanto é que temos em caixa? E ele disse, não sei quanto é que tinham, mas tinha pouco, temos 36 euros. Né? E ele virou-se e disse, então vai comprar um gelado para cada um de nós. Eu gostei tanto desta história, nós pensaríamos, vamos ficar sem dinheiro, e como é que vai ser? Por um lado, isto manifesta tanta coisa, não é? Uma grande confiança na providência. Não é? Estamos nas mãos de Deus. Não temos que nos preocupar demais. Não é? Depois, ao mesmo tempo, bom humor. Olha que ideia, não é? Olha, gelados, não é? Isto não dá para nada, vamos comer um gelado. Isto manifesta tanta coisa, não é?
tanta coisa. E ao mesmo tempo pensar nos outros, não é? Isto em vez de transmitir preocupação e ansiedade, não, deu uma alegria a toda a gente e Deus não falhou e a obra continuou. Não é? Pronto, esta gostei muito. E havia mais outra que eu agora já me esqueci. Pronto, depois há de me lembrar. Pronto, mas há muitas bem engraçadas. Ao pouco e pouco vão vindo ao de cima. Quem gosta de ver vídeos na internet, há alguns vídeos do São José Maria na internet com algumas legendas em português. Como ele fala espanhol, não é difícil. Não é? E ele é bem vivo, tem muita graça, não é? E anima muito. E hoje, tal como Jesus escolheu São José Maria há poucos anos, não é? E ele disse que sim a Jesus, e tal como o Dom Álvaro disse que sim a Jesus através do São José Maria, hoje somos nós. Bem-vindos. É? Jesus hoje conta com cada um de nós, sem exceção. Oh, Sr. Padre, mas eu ainda não sou muito de igreja. Jesus conta contigo. É? E tu és livre para dizer que sim ou que não. Tu és livre para dizer que sim ou que não. E Jesus respeita a tua liberdade. Vou pensar nisso. És livre para ir pensar nisso. Eu vou rezar para que tu digas que sim. E aos que já disseram que sim, para que não desanimem no sim. E que seja um sim cada vez mais generoso. Hoje o tema do nosso encontro este fim de semana é tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. É tirado da carta aos Filipenses. Que é uma frase tão pequenina e tão profunda. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Agora, posso ler também, a passagem continua, São Paulo continua a descrever a seguir o que é que Jesus fez por nós. Cristo Jesus, que sendo de condição divina, não se valeu da sua condição igual a Deus, mas despojou-se a si mesmo e tornou-se homem e, como se isso não bastasse, humilhou-se ainda mais e morreu na cruz. São Paulo diz, tendo entre vós os mesmos sentimentos de Jesus, e depois faz a lista, faz um pouco, recorda o que é que Jesus fez por nós. Jesus, que era Deus, fez-se homem por ti. E como se isso não bastasse, morreu pregado na cruz por ti. Portanto, tu imita Jesus. É lá. São Paulo está-nos a convidar a imitar o amor de Jesus, que é um amor completamente esquecido de si mesmo, não é? E centrado no bem do outro. É um amor que só pensa, todo o seu agir é em função do bem do outro. Jesus, porque é que desceu do céu? Por nós homens e para a nossa salvação, como dizemos no credo todos os domingos. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Por mim e por ti. Jesus desceu do céu. E nasceu numa gruta em Belém, cheio de frio, não é? Não havia gás, nem aquecimento central, não havia nada. E passou a vida toda a demonstrar o seu amor por cada um de nós. Não é? Curar os doentes, a ajudar, a pregar. E como se isso não bastasse, no fim da vida deu a maior prova de amor, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Tão grande o amor de Jesus. E São Paulo, tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Isto aplica-se a tudo na nossa vida. Nós às vezes estamos à espera que os outros deem o primeiro passo. Deem o primeiro passo. Sr. Padre, a minha cunhada portou-se mal. Fez aquilo, disse aquilo, ou o meu colega, ou o meu patrão, ou quem fosse. Não é? E eu fiquei um bocado magoado, com razão. Não é? Prejudicou-me, fez isto, não devia ter feito. Eu não lhe quero mal nenhum, rezo por ela, mas fico aqui no meu cantinho, quietinho. Não é? Se ela me vier pedir desculpa, eu perdoo. Já perdoei. Mas não vou mexer do meu cantinho. Estou aqui muito cómodo no meu cantinho. Foi isso que Deus fez connosco? Não é? Quem é que ofendeu a Deus? Nós. Um pecado original. Não é? Deus tem alguma culpa? Zero. Deus deu-nos a liberdade e nós demos ouvidos ao demónio e achámos que Deus era mentiroso, que nos estava a aldrabar. E desobedecemos a Deus.
E Deus ficou lá no cantinho dele a dizer, se vocês vierem pedir perdão, eu perdoo. Qual é que foi a atitude de Deus? Deus, acabamos de ouvir, não é? Cristo Jesus não se sente, não, mas fez-se homem. Deus veio à nossa procura e nós tínhamos toda a culpa. E Ele tinha toda a razão. Não é? Mas aí, onde eu queria chegar é, não chega a ter razão. Não é? Jesus não nos convida a ter razão só. Convida-nos a amar como Ele amou. Deixo-vos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isto complica-nos um pouco a vida. Mas ao mesmo tempo, quando nós nos deixamos complicar pelo amor, é que a vida vale a pena ser vivida. Não há nada melhor do que viver como Jesus viveu. Mas, padre, mas eu gosto assim uma coisa calma, não gosto de me meter em confusões. Mas se amares como Jesus te amou, vai-te acontecer o que aconteceu a Jesus. Vai ser uma alegria, mas ao mesmo tempo confusões e chatices. Mas não há nada que encha mais o nosso coração que o amor de Deus. O resto é uma vida sem sal. Cómoda, TV a cabo, aquecimento, pantufas e tal, bem cómoda, mas sem sal. E depois vêm as depressões, e etc, etc. Ainda estamos bem. Estão com fome, é? Pronto. Vou pôr o relógio para portar com juízo. Seu padre nem parece que estou na obra. Não olha para o relógio. Eles são pontuais, Eu também gosto de ser pontual. Então Jesus, Deus, convida-nos a amar como Ele ama. E isso é pensar nos outros e esquecer-se de si. Se nós estamos a pensar muito, mas está frio, está calor, não saímos de casa, não saímos da nossa concha, do conforto, etc, etc. E hoje, os tempos em que vivemos, também não é preciso eu explicar muito, que todos nós vemos à nossa volta, são tempos difíceis, em que muita gente vive como se Deus não existisse. Muita gente na prática vive como se Deus não existisse. E a consequência disto é muito triste. É muito triste. É tanta gente em profundo sofrimento. É tanta gente em profundo sofrimento, gente que não faz ideia do que é o amor. Pessoas esmagadas completamente pelo pecado, pelos sofrimentos da vida, por terem virado as costas a Deus. Por se terem deixado de seduzir por este estilo de vida que o mundo propõe, que imensas fotografias com sorrisos lindos, mas por trás está um grande vazio no coração. A gente vê na telenovelas, fotografias, sei o quê. Por trás está uma grande solidão. Falta o ingrediente mais essencial à nossa vida, que é Deus, que é o amor de Deus. Depois, depressões, já disse muitas vezes, não é? Porquê é que há tantos suicídios? Porquê é que há tantas depressões? Porque falta Deus nas nossas vidas. Porquê é que há tantos divórcios? Porquê é que há tanta dificuldade dos pais falarem com os filhos e dos filhos com os pais? Etc, etc. Porque falta Deus, falta o amor de Deus. E Jesus quer usar-nos, como usou estes santos, e continuamos a ter exemplos. Agora temos, por exemplo, o Monsenhor Jonas Habib. É um grande instrumento de Deus. Graças ao sim dele, é mais outro grande exemplo. E nós estamos a ver em direto. Esse está vivo, está entre nós ainda. Graças ao sim dele, nós estamos aqui hoje. É tão concreto quanto isto. Se o Monsenhor Jonas não tivesse dito sim a Deus, nós não estávamos aqui juntos hoje. Portanto, estes sims têm tantas consequências. E isto vale para a tua vida, para a minha vida. Deus espera o teu sim, espera o nosso sim e, graças ao nosso sim, vai poder atuar, não só nas nossas vidas, mas na vida de muita gente à nossa volta. E é aí que eu quero chegar. E Jesus, por um lado, tem uma profunda urgência. Porquê? Porque vê que há muita gente mal. E Deus ama os seus filhos e sofre com ver os seus filhos a sofrer e longe de dele. Sofre como uma mãe, como um pai. Bem mais. Não é? Sofre profundamente.
E então quer-nos usar para uma espécie de missão de resgate. Deus quer-nos usar para trazer para Ele de volta os seus filhos que andam dispersos. A missão, podíamos dizer, missão bom pastor, que vai à procura da ovelha desgarrada. Só que hoje, em vez de serem 99 certinhas e uma desgarrada, é um pouco ao contrário. É uma que não se desgarrou e 99 que se desgarraram. Ó, Sr. Padre, mas o que é que eu digo? Eu não sou padre, eu não percebo nada disso, não sei dizer, não sei falar dessas coisas. Não é preciso chatear ninguém, nem martirizar ninguém. O segredo de trazer as almas para Jesus é nós próprios estarmos a transbordar do amor de Deus. É uma espécie de panela de pressão, panela ao lume. Nós temos que estar cheios de Deus. Não é preciso mais que isso, não é preciso complicar. Não é uma estratégia, não é uma propaganda. Se a pessoa disser aquilo, vou responder aquilo, e se disser aquilo, um golpe de karaté, e ele vai acreditar. Não. É sentir-se amado. Vou contar uma história que ouvi ontem, que me tocou muito. Há um jovem do Rio de Janeiro que está em processo de beatificação. Chama-se Guido. Alguém já ouviu falar? Pouco, não é? Era surfista, era médico e era seminarista. Queria ser padre. Isto morreu há muito poucos anos. Há pouquíssimos. Os amigos dele ainda são jovens e eu ontem vi um vídeo com testemunhos muito comoventes. E a história da vida dele é linda. Ele, desde criança, que ajudava muito. Quando era criança queria ser salva-vidas. Depois cresceu um bocadinho mais, quis ser médico, para ajudar os outros. Depois começava a dizer aos amigos que eu não quero só salvar o corpo, mas quero salvar a alma também. E depois foi para o seminário. Que lindo! Que lindo! Que Deus nos dê esta visão. É tão simples ao mesmo tempo. É tão simples. Ajudar os outros a ter saúde, não só no corpo, na alma. E ele ajudava as Irmãs da Caridade, que estão lá no Rio de Janeiro, ajudava aos pobres. A mãe dele conta várias histórias, eu vi ontem, não é? Ele um dia chegou sem a camisa à casa, mas criança, e tinha dado a camisa, já não tinha mais nada para dar, deu a camisa. Depois um dia chegava sem os sapatos, outro dia sem não sei o quê, e ele disse, e a mãe dizia-lhe, mas tu também precisas de sapatos. E ele dizia, mas se a mãe, se tu visses os pés daquela pessoa, tu também davas os teus sapatos. Dizia ele. E isto aconteceu agora, há pouco tempo. Jesus, e qual era o truque? Não há truque, o truque é estar cheio de Deus. E há uma história que eu ouvi ontem que me tocou muito. Às tantas, quando ele morreu a fazer surf. Ficou toda a gente muito perplexa, porque ele ia dar um grande sacerdote, não é? Já era médico, já era mais velho, tinha imensos amigos, arrastava os jovens para o lado, fazia imensas coisas boas com eles e de repente morreu a fazer surf, que era o que ele gostava muito, não é? E ficou tudo perplexo. E houve um funeral, as Irmãs da Caridade contam, não é? Dizem que o ambiente no funeral era muito alegre ao mesmo tempo. Muito pena dele ter morrido, e estava completamente a abarrotar de tudo, padres, o bispo, gente de todo o lado, não cabia ninguém na igreja, etc. E estava lá um pobre, um pedinte, estavam imensos pobres que ele conhecia, que ele ajudava, e esta senhora que fez o filme, que é aqui de Lisboa, que é aqui a minha amiga, virou-se para o pobre e disse, então também conhecia o Guido? E o pobre disse, Guido não, Doutor Guido. E depois ele disse, ele ensinou-me muitas coisas. Era um pedinte, destes que vive na rua. Ele ensinou muitas coisas. E ela disse, foi? E o que é que ele lhe ensinou? Ele ensinou-me a ser humilde e a amar. Só com esta resposta ela ficou quase sem voz. E depois ela disse, e como é que ele lhe ensinou isso tudo? Ele deu-me um beijo e um abraço. Portanto, não é preciso massacrar ninguém. É amar. É aproximar-nos dos outros que encontramos no nosso caminho com amor.
é isso que abre os corações, é isso que conquista os corações. Depois era giro porque havia muitos testemunhos de surfistas, etc., que ele depois trazia para ele. O Guido era da renovação carismática e então ia aos encontros da Canção Nova, etc., e levava aos amigos. E havia amigos que eram surfistas e isso tudo que não estavam nem aí. Mas aceitavam às tantas. Ele dizia, bora aí, queres vir a um encontro? Vai haver. Bora, vou. Iam todos e depois ele estava lá no encontro. Então, estás a gostar? Epá, eu não percebo muito bem destas coisas. Mas o amor vai transformando a pouco e pouco. E hoje em dia já a vida deles já mudou muito, né? Mas há tentações, aqui queria falar um bocadinho de uma tentação que eu tenho muito e que penso que é importante pensarmos um bocadinho. É verdade que Jesus tem muita urgência e que há muita gente à nossa volta que está mal e que, como é que eu ia te explicar, e que há muito por fazer. Nós vemos colegas de trabalho, família, não sei o quê, tenho que falar com este, tenho que falar com aquele, tenho que combinar um almoço, tenho que fazer qualquer coisa, não é? E há mesmo há muitas pessoas que vivem sem Deus e Jesus conta comigo. Portanto, por um lado, podemos dizer, há uma grande urgência no nosso sim a Deus e no nosso ser instrumentos de Deus. Jesus tem pressa e está muito em jogo. Mas, por outro lado, Jesus não quer que nós nos deixemos tomar por, como é que eu ia dizer, por uma correria desenfreada. Para Jesus nos usar, para o amor de Jesus passar por nós e tocar os corações das pessoas que vamos encontrando, não podemos deixar-nos levar pela correria. E hoje em dia, ao mundo em que vivemos, o demónio usa muito isto, a estratégia da correria. É um mundo em que todos nós corremos. E às vezes já nem sabemos bem porquê, e às vezes corremos sem necessidade. Já nos habituámos a correr. Eu falo e falo contra mim. Eu corro como farto. Não é? E Jesus não quer agitação, não quer correria. Não é isso. Não é isso. Isto tem uma consequência muito grande. É que no nosso dia-a-dia, nós às vezes planejamos fazer, eu falo de mim, acontece-me imenso, eu vou fazer isto, e depois ainda surgem mais duas coisas que eu tento fazer, e então acontece uma coisa que perturba muito o meu serviço a Jesus, que é, estou a tentar fazer 10 coisas boas, graças a Deus, mas Jesus só me pediu 5. Percebe-se este problema? Isto é um drama. Porque eu tento fazer as 10, vivo angustiado, vivo a correr e sai tudo torto. As 5 que Jesus me pediu ficam mais ou menos feitas. E as outras que Jesus não pediu, tipo galinha tonta, a achar que estou a fazer coisas boas. E são 5 coisas boas, não são 5 coisas más. A única diferença de umas e de outras é que Jesus umas pediu-me e outras não me pediu. E como é que se vence esta tentação? Como é que eu venço esta tentação? Só há uma maneira de resolver esta tentação. É através da oração. Só se eu rezar com calma, coisa que se tornou muito difícil nas nossas vidas, é preciso silêncio, é preciso calma. Só se eu conseguir rezar é que eu vou conseguir distinguir as coisas boas que Jesus quer que eu faça das coisas boas que Jesus não quer que eu faça. Só se eu rezar. Não há outra maneira de eu descobrir. E é uma pena, como eu dizia, e eu contra mim falo, não é? É uma pena nós queremos servir a Deus e depois, com boas intenções, o demónio é esperto, adapta as tentações às pessoas. A mim não me pede para eu me embebedar, nem para matar ninguém. Não tem sucesso. Não é? Então adapta.
adapta. Queres servir a Deus? Então ajuda 5 velhinhas a atravessar a estrada e vai visitar os doentes e vai... E não tens tempo para almoçar, nem para descansar. E, sobretudo, depois coisas que Jesus me pede de certeza, que eu tenha tempo para a minha família, eu começo a falhar em coisas essenciais. Essas nem é preciso rezar. Essas eu digo-vos, Jesus quer que cada um de vocês tenha tempo para amar muito os que Ele pôs ao vosso lado na vossa casa. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Porque nós às vezes queremos, é mais fácil ajudar os doentes do lar do que aturar o meu irmão, que não larga o computador. É mais fácil. Mas Jesus quer que eu ame o meu irmão que não larga o computador. E que eu tenha tempo para ele. E que eu olhe para ele com olhos de ver. Que eu pare para estar com ele. Às vezes amar é estar. É estar. É interessar-me. É interessar-me. Então vejo que esta tentação é muito frequente e o demónio prega-nos aqui uma boa rasteira, com frequência.